A polícia da capital prendeu 2 suspeitos de assaltar em dezembro do ano passado um casal que iria depositar R$27 mil em uma agência bancária da cidade. Um deles, que no dia do crime foi baleado pelo próprio comparsa, foi reconhecido enquanto estava internado em um hospital da cidade. André Sandro, de 39 anos, e William Campinas, de 22, são acusados de cometer um assalto em dezembro conhecido como saidinha de banco. O mandado de prisão dos dois já havia sido expedido pela Justiça quando uma das vítimas reconheceu um dos assaltantes que já estava há mais de um mês no Hospital João Lúcio. De acordo com a polícia, os criminosos estudavam as vítimas antes de praticar os crimes. O casal, por exemplo, que foi assaltado, era acostumado a depositar altas quantias nas agências da cidade. O curioso do caso é que durante o crime, os dois se desentenderam. Um deles, o André, foi baleado pelo próprio comparsa, o William. Mesmo baleado, o André conseguiu fugir com o dinheiro. Um terceiro comparsa, Sérgio da Silva Gomes, que dava cobertura para a dupla e na hora da confusão até se passou por um policial para ajudar nas buscas, ainda está foragido. A ação inesperada do homem fez com que as vítimas identificassem o trio. O Serjão, ele se identificou com seu verdadeiro nome para a vítima. Ele falou, olha, eu sou o Serjão, sou policial. Então nós começamos. Segundo ponto, ele deixou a placa do carro. A placa do carro, as vítimas pegaram a placa do carro. Então isso daí nós fomos ligando. André é foragido da Justiça do Amapá e tem 4 mandados de prisão por roubo. Uma quarta pessoa também é investigada. Dos R$27 mil roubados, cerca de 5 mil foram recuperados. Os assaltantes foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O Manaus Trans iniciou esta manhã a operação Volta às Aulas em Manaus. Até o mês que vem, a ação será educativa em frente das escolas da capital. Quem trafega pelas ruas da capital já percebeu a mudança no trânsito na última semana. Ruas tomadas de veículos e congestionamentos nas principais vias da cidade. O motivo, o fim das férias escolares. O trânsito já na cidade já começou a mudar, né? Pois é. O trânsito ficou mais pesado. E é na frente das escolas que velhas infrações voltam a prejudicar o trânsito. Para evitar a má conduta de alguns motoristas que costumam ignorar as regras de trânsito, esta manhã, o Manaus Trans iniciou a operação Volta às Aulas. A gente foca 2 coisas essencialmente aqui. Uma é a travessia do pedestre, porque é difícil atravessar nessas vias, e também a questão do estacionamento da frente da escola. Então a gente coloca a educação de trânsito e o agente de trânsito. O agente de trânsito, nesse caso, tanto para auxiliar na travessia do pedestre, como também para orientar os pais, não deixando que eles estacionem em lugares proibidos. Agentes e educadores do trânsito entregaram cartilhas com orientações para os motoristas. Para a gente aqui melhora muito, né? É bom que tem essas operações de educação. Muito bom, muito bom. Uma outra cartilha com desenhos e jogos infantis com o tema trânsito foi entregue para as crianças. Esta mãe diz que a filha de apenas 5 anos fiscaliza as ações dela no volante. Quando está no sinal vermelho, ela, mãe, não pode. É proibido, não pode, tem que parar. Ela sempre está corrigindo se a gente tenta fazer alguma coisa errada. E por isso a gente vai insistindo nesse trabalho com as crianças, para que quando essas crianças se tornem jovens, elas já estejam mais adaptadas a um trânsito seguro. A operação Volta às Aulas segue até o dia 25 de fevereiro. Até lá, pelo menos 25 escolas da capital devem receber a ação educativa. E mais um vazamento na rede de distribuição de água da capital gerou transtornos aos motoristas na Avenida Torquato Tapajós esta manhã. O vazamento começou ainda na noite de segunda-feira em um tubo de 200 milímetros de diâmetro na Avenida Torquato Tapajós. Esta manhã, técnicos da empresa concessionária de água realizaram os serviços de recuperação da tubulação. Agentes do Manaus Trans isolaram uma das faixas da avenida no sentido bairro Centro e o trânsito ficou lento durante toda a manhã. Moradores do bairro da Paz e dos conjuntos Duque de Caxias e Santos Dumont, na zona centro-oeste de Manaus, tiveram um abastecimento de água interrompido. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira, os detalhes no mapa. Em Eirunepé, o tempo fica encoberto, com previsão de pancadas isoladas. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Em Silves, o tempo fica encoberto com chuvas isoladas. De 20 de 4 graus.
A gente teve um pequeno problema técnico. Manaus foi a última cidade sede da Copa do Mundo a discutir medidas para conter abusos nos preços praticados ao consumidor durante o Mundial. Uma espécie de força-tarefa mediada pela Secretaria Nacional do Consumidor será criada na cidade com a participação de vários órgãos do estado. Manaus está realmente pronta para receber os turistas esperados para a Copa do Mundo da FIFA? O aeroporto eu achei meio bagunçado. Tinha uma esteira de bagagem só funcionando. Dava para ver que o aeroporto está finalizando uma reforma, mas ainda assim está bastante bagunçado. Achei pouca informação lá dentro. Para pegar um táxi a gente teve que caçar alguém para dar uma informação. Para muitos turistas, como esse paulistano, os problemas na cidade estão relacionados à infraestrutura. Mas para quem mora aqui, a preocupação vai além. Assim, sempre há uma tendência, quando tem um grande evento, dos preços serem puxados, pelo momento. Há quem concorde que os preços em restaurantes e hotéis em Manaus já estão elevados e podem aumentar ainda mais na época do Mundial. Este empresário, dono de um restaurante na zona centro-sul da cidade, garante: elevar os preços não é uma boa estratégia. Ninguém gosta de viajar e porque naquele momento, daquele lugar está tendo um evento que você vai pagar mais caro por isso. E ninguém gosta também de ir num restaurante habitual, que é da sua cidade, e pagar mais caro por isso. Então a gente vai manter os mesmos preços. Já o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Manaus diz que é inevitável um reajuste na época da Copa. Mas não é nada abusivo, porque nós temos vários reajustes até junho a serem feitos. Nós temos convenções coletivas, nós temos vários segmentos de fornecedores que os preços estão subindo e as nossas diárias elas estão há 2 anos que ninguém reajusta. Mas, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, os preços desses serviços vão ser monitorados para que os turistas não sejam prejudicados. Reunir os esforços do município, do estado, da União, o trade, ou seja, o mercado turístico aqui, hotéis, bares, restaurantes, e construir uma agenda comum, uma agenda de proteção ao consumidor. Como? Na qualidade dos serviços, no preço justo, na informação e no atendimento ao consumidor. Cada cidade deve ter um plano de ação para proteger os consumidores de possíveis abusos. Em Manaus, o comitê que vai criar esse plano está em processo de formação, segundo o Procon do Amazonas. E daqui a um mês já deve apresentar propostas para o Senacom em Brasília. Vai ser estudado desde a chegada do turista no aeroporto até a estada dele no hotel, serviços de alimentação, transporte, tudo isso vai ser desenvolvido, vai ser estudado, e vai ser acompanhado pelos órgãos de defesa do consumidor. E uma medida adotada pelo governo do estado para evitar essa alta dos preços durante a Copa foi a redução do ICMS para bares e restaurantes. O novo índice está em vigor desde dezembro, mas nem todos os comerciantes podem ser beneficiados. Para esclarecer melhor essa mudança, um workshop está sendo realizado em Manaus. E quem tem os detalhes é Tamires Cler. O ICMS para bares e restaurantes, que era de 17%, passou para 3,5%. Mas não são todos os estabelecimentos que podem usufruir desse benefício. Quem vai dar mais detalhes para a gente é Afonso Lobo, secretário de Fazenda do Estado. Quais as condições para ter essa redução? Bem, inicialmente quero dizer que o estabelecimento não pode estar no Simples Nacional, porque o Simples Nacional já é um benefício fiscal e ele não pode ter nenhum outro. São todas as empresas que estejam fora do Simples Nacional poderão aderir. Segundo ponto, é condição também que o estabelecimento adote a nota fiscal do consumidor eletrônica, que é um instrumento que vai ser um instrumento muito importante, não só de controle fiscal, mas também até de controle das despesas por parte do usuário. Essa medida pode trazer benefícios até para os turistas que vêm para a Copa, né? Certamente. Esperamos que com isso, com essa redução de carga tributária, os restaurantes não precisem elevar os seus preços e, portanto, beneficiem não só os turistas, mas também a população amazonense de um modo geral. Tá certo. Muito obrigada pelas informações.
Depois que o estabelecimento começar a usufruir do benefício da redução do ICMS, tem até 60 dias para começar a adotar a nota fiscal eletrônica. Tamires Claire para o Band Cidade. E veja em instantes, falso consultor jurídico é detido na capital durante uma fiscalização da OAB. E veja também, estoques no banco de leite do Amazonas estão abaixo do ideal. A boa notícia é que para doar as mamães não precisam nem sair de casa.